conferência de encerramento do segundo simpósio sobre análise de discurso crítica na UES. Eu sou Tatiana Alcântara, membro do grupo de pesquisas em análise de discurso crítica, representações, ideologias e letramentos, e farei a mediação da conferência. A conferência de encerramento tem como tema a análise de discurso crítica no Brasil amanhã, estudos críticos do discurso, decolonialidade e outras histórias. A conferencista convidada é a professora doutora Viviane de Mello Rezende, da Universidade de Brasília, a quem eu saúdo e agradeço também pela presença. Antes que a gente possa começar a conferência propriamente dita, assim como na conferência de abertura, é necessário também que a gente passe algumas informações. O momento da conferência vai ser dividido em duas etapas. Primeiramente, a professora Viviane fará a sua apresentação. O tempo estimado da apresentação será de 40 minutos. E após a sua fala, será destinado 15 minutos para perguntas e respostas, né? Então, a gente solicita que os participantes que aqui estão utilizem o chat para a realização dessas perguntas, tudo bem? E agora sim, é com grande satisfação que eu apresento a professora Viviane Rezende a vocês. Professora da Universidade de Brasília, onde é coordenadora do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade e diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, realizou estudos pós-doutorais na Universidade Pompeu Fabra e também na Universidade Federal de Minas Gerais, das revistas Discurso e Sociedade e Revista Latino-Americana de Estudos do Discurso, vice-presidenta da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, a ALED, vogal da Junta Diretiva e coordenadora da Comissão de Investigação da Associação de Estudos de Discurso e Sociedade. Feita a devida apresentação, passo a palavra, então, para a professora Viviane. Mais uma vez, professora, seja bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite, uma vez mais. Já disse isso pela manhã não, pela tarde, né? À tarde, no início do evento. E, mais uma vez, agradeço. Expresso minha gratidão pelo convite e por toda a cortesia desse grupo tão produtivo e acolhedor que é o Grupo de Pesquisa e Análise de Discurso Crítica da UES. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Eu acredito que vocês já devam estar, talvez, com a apresentação visualizada, agora, né? Eu agradeço muito, especialmente ao professor Lucineudo, que me dirigiu o convite, à Universidade Estadual do Ceará, institucionalmente, e a toda a equipe do grupo de pesquisa, como eu ia dizendo, o grupo de pesquisa e análise de discurso crítica da universidade, que me dirigiu o convite e acolhe agora essa conferência. Também me agradeço especialmente o convite para a escrita do pós-fácil para o livro Análise de Discurso Crítica Conceitos-Chave, que vai ser lançado daqui a pouquinho. O convite que eu recebi, muito amoroso, para escrever esse pós-fácil do livro, sugeria um texto sobre o futuro da análise de discurso crítica no Brasil, com foco nas abordagens decoloniais, às quais eu venho me dedicando nos anos mais recentes. E eu, diante desse convite, eu pensei, fiquei muito honrada, claro, por me verem como alguém que poderia pensar e expressar possibilidades de futuro para a nossa área de estudos, e pensei, o que eu posso dizer sobre o futuro num presente como esse? Então, esse foi o desafio que me instigou o convite. Esse é um presente desafiador, porque nós sequer sabemos quando vamos poder voltar às salas de aula, por exemplo, ou quando a nossa democracia tão frágil vai novamente ver a luz. É um presente em que nós estamos enredadas num desafio constante, inclusive ao passado,
porque é um tempo presente que põe em dúvida a nossa capacidade de retorno às práticas, que até bem pouco tempo configuravam a nossa existência, a nossa rotina de trabalho, as nossas relações, e isso torna ainda mais incerto o que a gente pode esperar do futuro. Se o futuro é sempre incerto, em alguns momentos ele pode ser até mais incerto ainda. E eu pensei que para falar do futuro, mais do que um poder imaginativo razoável ou uma boa capacidade de elucubração sobre o futuro, é preciso levar a sério o presente e as relações contínuas entre o passado e o presente. Então, eu peço licença para uma breve digressão. Deixa eu desligar isso aqui. Então, eu peço licença para uma breve digressão, que é também o caminho que eu fiz para o texto que eu escrevi como pós-fácil para o livro que vai ser lançado daqui a pouco, né? Essa digressão, ela passa pela exposição Esta tierra jamás era fértil por haber parido colonos. E nesse esforço, né, diante do convite que o Lucineudo me dirigiu, nesse esforço para me organizar para a produção desse texto, eu recordei essa exposição muito impactante, que logo antes da pandemia se abater, né, e remediada primeiro sobre a Europa, quer dizer, primeiro sobre a Ásia, né, em seguida sobre os países do Norte e depois também aqui nos países do Sul, como até agora a gente segue enfrentando. Nessa ocasião, eu estava numa missão de trabalho no exterior e eu tive a oportunidade de visitar essa mostra, né, da Daniela Ortiz. A Daniela Ortiz é uma jovem artivista peruana, ela nasceu em Cusco e é radicada na Espanha. E essa mostra estava em cartaz nessa ocasião, um pouco antes do início da pandemia. Essa exposição, que me serve aqui como um ponto de digressão para pensar sobre as relações de continuidade entre presente, passado e futuro, ela é a primeira revisão antológica do trabalho da artista, da Daniela Ortiz. É uma exposição que reuniu uma seleção dos seus projetos realizados na última década, em instalações de artes plásticas de variadas técnicas, de variadas mídias, e organizadas em muitas salas temáticas. Eu vou aproveitar essa experiência da exposição da Daniela Ortiz e vou mencionar para vocês apenas 3 salas, entre essas salas que compõem a exposição Esta Terra Jamais Será Fértil por Haver Parido Colonos. O objetivo dessa digressão é registrar esses fluxos, né, entre passado colonial, as injustiças que graçam o presente, os fluxos necessários entre passado e presente que nos permitem alguma compreensão do futuro, que foi o desafio, afinal, que o grupo me colocou. A primeira sala que eu vou comentar é essa sala que chamava Fatores de Risco. Essa sala, logo na entrada, mostrava uma foto do filho recém-nascido da Daniela Ortiz, e ao lado da foto do bebê estavam impressões da lista de indicadores que a Direção de Atenção à Infância catalã utiliza para avaliar quais seriam os lares idôneos, entre aspas, né? Os lares são os elementos indicadores utilizados para a retirada da guarda de crianças nessa região da Espanha. E a artista destacou, nesses papéis impressos, ela destacou todos os fatores de risco que seriam aplicáveis ao próprio caso dela. Por exemplo, família monoparental, instabilidade de endereço, o trabalho informal, a ausência de documentos de cidadania na Europa. Depois, na mesma sala, no outro canto, a gente tinha a exposição dolorosa do peso das estruturas de colonialidade, racismo e classismo que impactaram a existência de uma família camaronesa que sofreu a injustiça de perder um filho na Espanha. Então, assim, ela vinculava a própria história à história do Walter. O menino Walter, brincando num parque público, caiu do balanço e quebrou a perna. A família procurou o hospital e a pediatria do hospital que a família buscou pôs em marcha o serviço de assistência social, porque a atenção pediátrica do hospital pressupôs que deveria se tratar, né, na perspectiva do serviço de assistência social, de violência doméstica. Então, concluiu que era um caso de violência doméstica contra o Walter.
E a política de assistência, então, baseada na racista presunção de culpa que criminaliza as pessoas pretas e imigrantes no contexto europeu, pressupôs que aquela família deveria ser violenta, que aquela criança deveria ter sido espancada, resultando na perna quebrada, e que, então, a criança precisaria ser salva da sua família africana. O sistema chegou a essa conclusão à revelia de qualquer testemunho, de qualquer argumento, e disponibilizou o Walter para adoção por uma família europeia, cuja identidade é protegida em sigilo. Depois disso, a família do Walter provou ter sido vítima de um erro do sistema, que a criança tinha, de fato, caído do balanço. Mas, apesar do reconhecimento da sua verdade pelo sistema de justiça, a família nunca pôde reaver o filho. Então, é uma família que ficou para sempre marcada pela colonialidade, despedaçada por essa justiça colonial do presente, nas suas relações íntimas com o passado. Um livro foi escrito por um homem chamado Henrique Martínez Reguera. O livro se intitulou Por si llegas a leernos, querido Walter. Esse livro foi escrito na esperança de que algum dia o menino pudesse conhecer a sua verdadeira história, que ele pudesse se reconhecer nas páginas daquela narrativa, já que a sua família nunca teve a chance de voltar a vê-lo, de explicar o que aconteceu. A esta família, então, a justiça branca roubou o filho e também o direito de narrar a própria história, que acabou sendo narrada nesse livro, que estava disponível ali no canto da sala para que os visitantes pudessem manusear nos tempos pré-pandêmicos, né? A gente podia botar a mão onde os outros também tinham colocado. A história atroz do Walter e da sua família foi contada nessa sala pelos rastros discursivos dos documentos da assistência social e da disputa judicial, impressos em tamanho grande e pregados numa parede que aqui vocês não veem na fotografia. E também do livro, que então a gente poderia manusear ali no canto da sala, nessa instalação. Essa instalação artística no canto da sala que rememorava o balanço, né, como vocês podem ver aí na foto, de onde o Walter havia caído. O que os documentos dispostos nessa sala mostravam, na injustiça terrível que encerram, é o poder das instituições e da sua linguagem, a sua função mediadora nas estruturas patriarcais racistas e classistas na Europa contemporânea, acionadas contra uma família imigrante africana, que mesmo tendo os fatos a seu favor, foi subjugada pela lei e pela burocracia estatal racista, e isso só foi possível porque os discursos de presunção de culpa e de violência dirigiram a ação das pessoas que se moviam no mundo em nome dessas instituições. Então, pessoas que se moviam nos espaços discursivos que dominavam por força das instituições que elas estavam naquele momento representando. A próxima sala, já impactada pela história do Walter, eu segui para a próxima sala, que explorava o trabalho doméstico como reprodução no presente das relações coloniais escravocratas. Nessa sala, a artista dispôs numa parede, como vocês podem ver aí na fotografia que está no slide, ela dispôs desenhos de plantas baixas de projetos arquitetônicos de afamados arquitetos peruanos do período modernista. Então, são desenhos das mansões ao lado das suas plantas baixas, né, que projetam os espaços que compõem aquele projeto arquitetônico, que é uma casa, uma residência. Eram mansões para famílias abastadas que incluíam na sua composição a dependência de empregada. Ao lado das plantas dos arquitetos, a Daniela Ortiz montou comparativos dos espaços dos quartos principais, dos demais quartos da casa e do quarto de empregada. Então, eram comparativos de área. E a artista argumentava que a discrepância entre as áreas das habitações, dos quartos, né, da casa, e também da localização dos quartos na planta, essa discrepância, ela não se devia à escassez de recursos para as obras ou à escassez de espaço nos terrenos, porque, afinal, eram mansões de alto luxo, assinadas por arquitetos renomados para famílias ricas, né, daquela sociedade. Mas essa discrepância se devia, segundo argumentava a artista, à colonialidade, interiorizada e subjetivada pelas elites e pelos arquitetos, responsáveis por esses
por esses projetos. Na parede oposta, na mesma sala, estavam dispostas fotografias retiradas de redes sociais, em que se apontava a presença, ausência de trabalhadoras domésticas racializadas nas rotinas de famílias brancas da elite peruana. Eram fotografias em contexto do dia a dia, contexto das famílias, em que se viam mulheres uniformizadas ao fundo. Eram fotografias de tardes no clube, em que as babás de roupa branca eram só braços cortados, eram corpos mutilados naquela sequência de fotografias. Nessa mesma sala ainda, era exibido um vídeo documentário produzido nos anos 1970, em que uma mulher branca recebia na sua casa, para o primeiro dia de trabalho, uma criança indígena de cerca de 12 anos. A patroa explicava para a menina o trabalho que deveria ser desempenhado, e mostrava a casa, mostrava os espaços de trabalhar e os espaços de viver. O documentário acompanhava a rotina dessa adolescente na casa, até o dia da festa de aniversário de uma das filhas da patroa, da mesma idade da garota indígena, mas totalmente distinta no seu direito à infância, no seu direito às brincadeiras. O vídeo terminava mostrando o desconforto da garota explorada no serviço doméstico, ao servir refrigerantes a outras crianças da sua mesma idade, e ser por elas ignorada, como as elites aprendem desde a infância, a ignorar as pessoas subalternizadas, a não reconhecê-las plenamente humanas, dignas de respeito e de afeto, como é tão comum na nossa região. O que a Daniela Ortiz expunha, então, nessa sala, era a relação entre a condição das mulheres negras escravizadas no período colonial e as mulheres racializadas que desempenham hoje os serviços domésticos, nas casas das elites latino-americanas. Mulheres assalariadas, ocupando posições subalternizadas. Mulheres a que se reserva um lugar de presença ausente. Elas estão na rotina diária e nos movimentos de lazer, com seu uniforme como um marcador social que delimita a sua exclusão da família, em que pede o papel afetivo que seguramente tem na formação das crianças e das elites brancas latino-americanas. E o próprio conceito de infância, que mais além do corte etário, carrega os traços interseccionais da classe e da raça. O que é ser criança depende profundamente desses marcadores, que operam tanto no nível das estruturas que sustentam a sociedade, quanto nas subjetividades engendradas socialmente, nas quais nós construímos a nossa compreensão do mundo. Outra vez, então, a exposição expõe a centralidade da linguagem. Já com os olhos cheios de dor, segue a visitante para a próxima sala. Essa terceira sala que eu vou mostrar para vocês é sobre políticas de imigração. Aqui, uma performance anterior, gravada em vídeo, em que a Daniela Ortiz, estando grávida, submete-se a uma transfusão de sangue, para receber sangue de um homem espanhol. Enquanto ela recebe o sangue na transfusão, ela discute o direito de sangue, um critério jurídico utilizado na Espanha para concessão da nacionalidade europeia, espanhola. Segundo a lei, o filho da Daniela Ortiz, mesmo que nascesse na Espanha, como de fato nasceria, ele não teria qualquer direito de cidadania europeia, como de fato não tem, porque ele herda da sua mãe a condição de ilegal, a condição de sin papeles, já que os direitos da cidadania espanhola só podem ser adquiridos pelo sangue. A performance daquela transfusão, então, agora mediada no vídeo, problematizava as políticas de cidadania na Europa e o fato de as crianças herdarem o status de clandestinidade das suas famílias. Na mesma sala, um outro vídeo de outra época mostra a artista recebendo um coquetel de remédios que a lei de imigração estadunidense permite que seja injetado nas pessoas que estão em vias de extradição do país. À medida em que a Daniela Ortiz se submetia à recepção dessas drogas, ela lia o texto do Tratado de Livre Comércio entre o Peru, o seu país natal, e os Estados Unidos. E conforme as drogas percorriam a sua corrente sanguínea, ela se tornava cada vez mais embargada no vídeo, a sua voz cada vez mais arrastada. Esse coquetel é uma combinação de drogas tranquilizantes que tornam a pessoa incapaz de resistir à extradição, incapaz de revoltar-se, de dificultar o trabalho das instituições, enfim. Nessa sala,
o discurso, o que tá em jogo nessa sala é o discurso legal e o seu poder de realização no mundo, de normalização e regulamentação das injustiças. Esse é o aspecto do discurso que atrai o pensamento da analista de discurso, que expõe a sua sensibilidade a essa exposição. Mas ainda não acabou, a sala é grande. Outra parede, na mesma sala, organiza um abecedário, no estilo das cartilhas de alfabetização, que foi chamado de o ABC da Europa racista. Como em letras pedagógicas para crianças e emulando o abecedário da guerra, do Bertold Brecht, a Daniela Ortiz articula aqui conceitos antirracistas e anticoloniais num esforço de desconstrução. E já de saída, a artista explora a iconografia dos vitrais das catedrais europeias, esses magníficos vitrais coloridos que filtram a luz e transformam o interior imenso das catedrais medievais. Mas na versão da Daniela Ortiz estão as personagens da invasão espanhola na América Latina. Queimam os colonizadores em fogos terríveis, e também em outras partes da obra de arte se apresentam as figuras emblemáticas da resistência nativa, da teologia da libertação, da pedagogia do oprimido. Nos dois casos, do abecedário e dos vitrais, a arte vista emula estilos, das letras ilustrativas, de conteúdos pedagógicos e das figuras vitrais, para subverter o sentido ao reproduzir a forma. Um olhar desatento poderia ver naquela obra de arte apenas as semelhanças estéticas, mas não, é na diferença que o sentido se expressa, por oposição nesses casos. Nessas três e em várias outras salas, ao explorar diversas relações entre o passado e o presente, a exposição capta na sensibilidade da arte a linguagem por trás da iniquidade. Uma dor me brilhou os olhos, doída por me saber descendente dos colonos a que se referia a artista no título da sua exposição. Corpo branco, que carrega o privilégio da branquitude, ou da branquidade, dependendo do autor que vocês referirem, quando se move nesses espaços coloniais. Um corpo que carrega a história das imigrações eugenistas no Brasil no início do século passado. Calou no meu peito a tristeza do privilégio consciente. O privilégio esse que é acobertado todos os dias nas mídias de massa, nos discursos políticos, nos livros didáticos, pois a ignorância do privilégio conduz à ilusão do mérito. Muito útil à manutenção das desigualdades, como nós temos visto. Na exposição, a artista tocou pontos sensíveis da relação linguagem e sociedade, apontando como diferentes domínios discursivos da lei, do cotidiano, da mídia, servem de contenção muitas vezes violenta aos desejos de vida e de liberdade. Por outro lado, a mostra serve-se também da linguagem para operar sua resistência, como nós fazemos nos estudos críticos do discurso com outras ferramentas e em outras direções. Eu saí muito impactada da experiência dessa exposição, e aquele dia me retornou ao pensamento no período inicial do isolamento pandêmico. O privilégio do isolamento, o isolamento como privilégio. Quem pode isolar-se? Poderia a família do Walter? Podem as trabalhadoras domésticas? Podem as imigrantes, as ambulantes, as informais? Tome-se o caso da primeira vítima fatal da Covid-19 divulgada no Brasil. Uma trabalhadora doméstica que contraiu o vírus da patroa recém-chegada da Itália. Tome-se o caso de Belém e outras cidades brasileiras em que o serviço doméstico foi classificado entre os essenciais. Decisão política hedionda para garantir à elite um isolamento mais cômodo, em que pesem os riscos para as trabalhadoras ou a necessidade de passarem a viver no trabalho, no quartinho, isolando-se da própria família, mais uma vez em nome de outro cuidado. E quanto às coberturas midiáticas românticas da quarentena para a parcela da população que pode fazer home office, a linda oportunidade de estar mais presente, de estar com a família, de descobrir novos talentos, novos prazeres, as vulnerações e os privilégios que nos contornam. Tudo isso tem a nos dizer, a nós, analistas de discurso latino-americanos, sobre os nossos pretéritos, os nossos presentes e os nossos futuros. Ao pensar sobre os estudos críticos do discurso no Brasil e traçar as relações temporais pertinentes a esses estudos, é claro que eu só posso me reportar às minhas próprias experiências, a essas experiências restritas que me é dado viver, aos tempos, espaços e os grupos em que eu circulo. E o que eu vejo é a busca sensível da história,
E eu vejo que essa busca sensível da história, essa necessidade de reconhecimento das características próprias do nosso contexto, a imposição da colonialidade como o pó que cobre tudo isso foi o que nos trouxe viradas capazes de identificar a singularidade do nosso trabalho, nós, analistas de discurso latino-americanos. E eu acho que é também isso o que pode nos apontar futuros singulares. Reportando-me a essa experiência local dos grupos de pesquisa do meu convívio, e nunca é demais dizer que eu não generalizo nada, não generalizo coisa alguma, o que eu vejo é que a análise de discurso crítica no Brasil se movimentou da adesão ao projeto formulado inicialmente pelo Norman Ferper a um distanciamento rumo a perspectivas mais autorais e mais contextuais. Para mim foi um movimento tectônico, muda tudo. Eu não posso falar a não ser da minha própria experiência, da minha própria história, dos meus próprios movimentos. O afastamento dos modelos anteriores, nesse caso, deu-se primeiro pela contextualização radical, influência da ALED, Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, via Rede LADE, a rede de analistas de discurso críticos que estuda a extrema pobreza no âmbito da ALED. A contextualização radical na zona de influência da pesquisadora argentina Laura Pardo, pensadora radicalmente engajada e atualmente é a presidenta da ALED. Mais tarde, também foi muito importante a influência das minhas alunas, que me foram provocando ao movimento, me foram instigando a abandonar o conforto das certezas teóricas. Por exemplo, eu me recordo exatamente do dia em que, numa sala de tópicos de análise de discurso, a agora doutora Jaqueline Fiuza desafiou o conceito de ideologia e abalou as minhas certezas no conceito do Thompson, que nós tantas vezes lemos e escrevemos pelo viés do Ferper. Já se vão 10 anos e eu ainda não resolvi o dilema teórico em torno da ideologia, mas já não subscrevo as mesmas certezas de antes. Como a Jaqueline me apontou naquela tarde de tópicos, eu concordo que o conceito de ideologia faz mais sentido no embate, na disputa entre os sentidos, na disputa em torno dos significados disputados nas práticas. Esse esforço de superação da simplificação do conceito, para incluir no seu escopo também o que é contra-ideológico, é teórico, claro, mas, sobretudo, epistemológico. Daí o seu desafio maior, porque nos obriga o abandono da operacionalidade mais simples, com os modos de operação da ideologia claramente postos e que possam ser aplicados de uma maneira mais direta. Estar aberto, então, ao debate teórico do conceito e o seu alcance não significa, de nenhuma maneira, afrouxar o compromisso do posicionamento explícito dos conteúdos do discurso, dos estudos do discurso nessa vertente. Ao contrário, esse compromisso eu vejo cada vez mais como o objetivo inalcançável, a fortaleza do campo, gerador de maiores angústias das alunas que eu encontrei nesse meu caminho. Adotar uma postura clara no debate ideológico não desqualifica o nosso propósito e nos impõe profundas reflexões éticas. A ciência, como ativismo, é, para mim, cada vez mais uma necessidade. Quanto ao papel da análise linguística, e principalmente da terminologia linguística nos estudos críticos do discurso, um outro movimento me afasta do princípio desse meu caminho, e é a desconfiança nas categorias sistêmicas. Eu percebo as pouco operativas das mudanças que nós pretendemos realizar pelo instrumento da pesquisa científica. É claro que ninguém é ingênuo de acreditar numa superação direta de problemas sociais complexos por meio de trabalhos acadêmicos. A verdade é que esses problemas que nos interessa investigar, eles não se deixam mover tão facilmente. Tampouco estou dizendo que eu não acredito no potencial transformador do conhecimento que nós engendramos, isso não faria o menor sentido. O que eu estou dizendo, então, é que eu acredito no potencial transformador de nossos trabalhos, mas não de forma direta. É por isso que é preciso construir as pontes, garantir os fluxos entre aquilo que nós fazemos na universidade e o tipo de ação que pode operar mudanças mais significativas no mundo. As categorias analíticas são as nossas ferramentas para gerar conhecimento sobre os textos, mas são tão difíceis os movimentos que nós precisamos fazer depois para conceber, a partir desse conhecimento categorial, algo que faça sentido no mundo, que faça sentido nas esferas de ação em que as mudanças significativas podem realmente ser operadas. Se o conhecimento que nós geramos com essas categorias é tão difícil de fazer sentido, é tão difícil de fazer sentir,
nas esferas dos movimentos sociais, das políticas públicas, das redes, das mídias. Não haverá um problema com as categorias? Não podem ser melhoradas no sentido da simplificação que as torne mais comunicáveis? Será que nós não podemos simplificar os procedimentos? Ou estamos encantadas pelo exercício retórico, ao ponto de não conseguirmos desenredar o conhecimento em uma outra linguagem? Nesses dois aspectos, o engajamento radical e a relativização da linguística inescapável, é inspirador o exemplo da Escola Alemã de Análise de Discurso Crítica, no trabalho desenvolvido no DIDS, que é o Centro de Estudos do Discurso de Duisburg. Nesse centro, o que nós encontramos foi uma pequena equipe, muito comprometida com populações vulneradas naquele contexto, especialmente imigrantes e povos ciganos. Seu trabalho se realiza à base de muitos dados, especialmente de mídia, analisados como corpos de discursos, em que podem encontrar regularidades significativas, das quais se podem extrair conhecimentos e ferramentas para a luta social. A influência desse modo de trabalhar, pequena equipe, muitos dados, foco na mídia, busca de regularidades, engajamento social, é evidente nos projetos que eu coordeno desde esse encontro. No grupo mais amplo das relações acadêmicas, nos estudos do discurso na Universidade de Brasília, é o contexto do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que eu atribuo a mais forte influência nos movimentos que me trouxeram aos estudos decoloniais. A seara do pensamento crítico e de crítica ao pensamento crítico, que mais deslocamentos me provocou desde então. No ano de 2017, o Nélis promoveu o ciclo de estudos Sentir Pensar a Decolonialidade Feminista. E depois, no mesmo ano, o colóquio Decolonialidade em Abordagens Interdisciplinares. Os dois eventos bem pequenos, mas importantes ao fomentar acesso a textos e a formas de pensamento que a gente ainda não tinha articulado a crítica discursiva nesse nosso grupo. A virada decolonial nos impôs novas necessidades de crítica e outros olhares para o trabalho que nós já vínhamos realizando, além de nos pôr frente a frente com o nosso espaço subalterno na política do conhecimento e os nossos privilégios, como eu discuti naquele mesmo ano na conferência que escrevi para o Congresso da ALED. Eu sei que, ironicamente, apesar de todo esse movimento que eu aqui me esforcei em resumir, permanecem muito mais visíveis no campo dos estudos discursivos os textos que nós escrevemos antes, ainda sob forte influência do pensamento de Fairclough. Ou ao menos é o que sugerem os números de acesso e citações que as ferramentas acadêmicas digitais mostram. Mas há também os textos de maior viés autoral que se aproximam muito mais do trabalho recentemente realizado nas nossas salas de aula, nos laboratórios de análise e nos nossos grupos de pesquisa. São esses os textos que eu considero contribuições mais relevantes, ou pelo menos mais originais. É onde eu me percebo intelectualmente inscrita de uma forma mais potente. Na minha produção mais recente, esse movimento deu-se em dois caminhos. Desculpem, tocou o telefone. Esse movimento deu-se em dois caminhos. Na proposta epistemológica que eu vim trabalhando depois do encerramento dos meus estudos doutorais, e principalmente desde que eu comecei o trabalho de orientação de dissertações e teses nos grupos de discussão com estudantes, enfrentando as dificuldades que essas estudantes apresentavam. E depois na virada decolonial, a partir de 2017, graças às reflexões no Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade, e também pelo estímulo de estudantes, como eu acabo de comentar. O primeiro movimento diz respeito a um esforço direcionado à reflexão sobre as práticas de produção de conhecimento em análise de discurso, e isso ficou plasmado no livro Outras Perspectivas em Análise de Discurso Crítica. A apresentação desse livro já sinaliza um desejo de distanciamento daquele cânone. No meu capítulo, nesse livro, eu parti de um compromisso epistemológico que, numa autoironia, eu defini como reflexões teóricas e epistemológicas quase excessivas. Nesse texto, eu parto de referenciais teóricos acerca do funcionamento da sociedade, me reportando a Bhaskar e Harvey, principalmente, do funcionamento da linguagem, conforme Halliday, e do funcionamento da linguagem na sociedade, em Fairclough. E sem pretender negar esses cânones, eu busco traçar um delineamento do funcionamento social da linguagem como o compreendo, num mapa ontológico que eu creio ser mais complexo e também mais claro. O meu objetivo principal nesse movimento foi fazer sentido do seguinte:
Porque, em análise de discurso crítica, nós temos razão quando sustentamos que, partindo de dados de linguagem, nós podemos chegar a discutir em profundidade problemas sociais. Esse foi o desafio que eu busquei enfrentar nesse texto. Depois, nesse mesmo texto, eu também me esforcei em traçar um mapa epistemológico para críticas discursivas. Nesse caso, eu parti da experiência do ensino dessas práticas e das dificuldades que foram mais recorrentes entre as estudantes com as quais eu trabalhei. O segundo movimento, mais recente, mais diretamente ligado aos estudos decoloniais, e a essa provocação, então, que o grupo de estudos de análise de discurso crítica da Universidade Estadual do Ceará me propôs, esse segundo movimento foi fermentado em conferências que eu escrevi entre 2017 e 2019 e que conduziram à publicação do livro Decolonizar os Estudos Críticos do Discurso. Várias das minhas produções recentes, em palestras, artigos, monográficos, são caudatárias desse movimento. Graças a essa virada, eu pude questionar o meu estar no mundo, nesse campo de estudos, de uma forma mais radical, e direcionar um olhar mais apurado aos dados que eu pesquiso, com uma centralidade crescente do aspecto territorial e interseccional nessas análises propostas. Em termos teóricos, o principal impacto na minha compreensão da sociedade foi uma complexificação dos modelos de funcionamento da linguagem na sociedade, a cuja reflexão eu tenho me dedicado ao longo dos anos e que já sinalizava naquele movimento anterior. Nessa figura que vocês têm agora projetada, a posição superior das estruturas sociais de classe, gênero, sexualidade, raça e etnia sinaliza sua atuação pervasiva sobre as instituições ordenadoras de práticas sociais e semiose, e, por extensão, sobre os eventos também. Enquanto a noção de prática social, central na figura, diz respeito a potencialidades situadas em esferas de atividade, as estruturas transcendem as práticas situadas, exercendo influência nas instituições e modalidades semióticas a que recorrem. E também as realizações em eventos são compreendidas na inter-relação entre os seus elementos constituintes, elementos que realizam a potência prevista na prática. Cada um dos processos que são abordados pela Daniela Ortiz naquela exposição a que eu me referi antes, no meu movimento de digressão aqui, pode ser tomado para ilustrar essas relações. Pense, por exemplo, no caso do Walter, dos documentos e das práticas da política de assistência social que realizaram o racismo institucional nos eventos e acabaram resultando no terrível desfecho. Na crítica discursiva, a porosidade entre os conceitos e categorias apela à necessidade de reflexão profunda sobre as condições de possibilidade em relações de emergência, condições que sofrem o impacto estruturante de raça, etnia, classe, gênero, sexualidade. E daí ser fundamental reconhecer os encadeamentos dos lugares de privilégio, dos lugares de opressão, institucionalmente estruturados, e as possibilidades de resistência. É onde reside o principal interesse nos estudos críticos do discurso e as suas promessas de futuro, de onde eu vejo. E de volta ao início, eu me pergunto, tal como a ativista Daniela Ortiz articula arte e ativismo, nós podemos articular ciência e ativismo de uma forma mais eficiente? Nós podemos realizar um trabalho que seja academicamente sério, socialmente engajado e humanamente belo, como fez a Daniela Ortiz na sua exposição? Na nossa posição de analistas de discurso, como podemos trabalhar entre a crítica do discurso e a crítica dos nossos próprios privilégios? Será isso que finalmente nos permitirá fazer diferença? Essa diferença que nós tanto acreditamos ao nosso trabalho? Quando nos permitiremos a sensibilidade penetrar a dureza categorial da nossa análise? Faremos uma ciência sensível, capaz de comunicar como a arte, o lugar da linguagem, a ação da linguagem, nos erros sociais que nós queremos penetrar? Eu creio que, para isso, 2 focos de atenção são inescapáveis. Primeiro, a relevância da atenção aos temas de investigação radicalmente locais e de interesse para além dos exercícios retóricos do campo. Nada de agendas importadas, muita atenção às estratégias locais de ação e resistência, mas sem perder de vista os estudos das formas de opressão, porque segue necessário. Depois, a preocupação da clareza, apenas a linguística necessária aos empreendimentos analíticos situados, nenhuma terminologia além da necessária, nenhum malabarismo intelectual de vitrine.
E é claro que os desafios desse futuro, calcado num presente aterrador, como no caso brasileiro nós enfrentamos, são muito maiores que as vias dos movimentos que eu me permiti explorar nesse texto, para pensar os estudos do discurso em suas potências que me parecem mais visíveis. Como poderiam os desafios do futuro não serem terríveis diante do autoritarismo do presente? No momento em que nos vemos, o que nos preocupa imediatamente é a criminalização dos nossos campos de estudo, dos nossos temas de estudo, das nossas profissões, das nossas instituições. O que nos preocupa é poder seguir sendo, poder seguir pensando, poder seguir sentindo. Gratidão. Professora Viviane, primeiro agradecer, né, pela palestra. O chat está aqui super movimentado, as pessoas se manifestando, algumas perguntas que serão repassadas agora, muitos comentários, né, da pertinência da sua fala. Agora a gente vai destinar esses próximos 15 minutos a responder algumas perguntas que foram aqui selecionadas. Tá? Infelizmente, em função do que a gente precisa fazer essa seleção. Tá? A primeira pergunta foi feita pela Luiziane Rosa. Né? Ela fez uma observação acerca do discurso, né? Discurso ser multimodal. Dado o caráter, aí ela faz uma referência à exposição que foi apresentada. Daí ela faz a pergunta: poderíamos também fazer uma ponte com a semiótica? Sim, claro. Certamente que sim. É claro que aqui eu estava me referindo à exposição da Daniela Ortiz, não tanto na perspectiva de pretender analisar sua obra de arte, mas muito mais de pensar sobre como aquela exposição colocava em evidência as relações de continuidade entre o passado e o presente, e como, ao fazer isso, mostrava aspectos discursivos dessa questão, quer dizer, como os discursos são também responsáveis por essa continuidade entre o passado colonial e o presente, que é tão aterrador. Né? E, ao mesmo tempo, como a linguagem também é um instrumento de resistência que a artista utiliza para não só apontar os problemas aos quais ela se dirige, mas também apontar os efeitos discursivos, embora ela não esteja falando teoricamente sobre isso. Os materiais que ela utiliza mostram, né, que a abordagem se dá em torno de elementos discursivos e, claro, também semióticos, porque se ela lida sempre com elementos também visuais, os vídeos, a obra de arte é um elemento visual, é um objeto semiótico, é um objeto discursivo e semiótico, e eu penso que a gente não poderia separar as duas coisas, né, já que o discursivo é sempre muito semiótico. Agradeço a pergunta. A segunda pergunta foi feita pela Conceição Guizardi. Ela chamou a atenção em relação ao termo que foi utilizado durante a apresentação, estudos críticos do discurso, tal como o Van Dijk faz. Então, ela pergunta: você optou por essa designação a partir de agora, em seus estudos, ou somente neste momento da apresentação? E poderia explicar o porquê da escolha? O porquê de estudos? Obrigada, Conceição. Prazer em saber que você está aqui. Sim, os estudos críticos do discurso, para mim, essa denominação para o nosso campo me parece mais adequada, porque expressa de maneira mais clara esse empreendimento que é, ao mesmo tempo, teórico e metodológico. Tenho a impressão que, quando a gente fala em análise de discurso crítica, a tendência é uma ênfase no aspecto metodológico da análise, a análise de discurso como um método que pode ser posto a serviço das ciências sociais, pode ser posto a serviço de outras áreas para além da nossa, né, e que, de fato, é posto a serviço. Isso é um aspecto importante, mas eu entendo que não é tudo, que a análise de discurso crítica, ela depende
da teoria, né? Então, a gente tem sempre uma teoria do discurso por trás do esforço analítico, e essa teoria do discurso é o que nos permite epistemologicamente sustentar a relevância do trabalho analítico. Então, sem a teoria do discurso por trás, sem uma teoria do funcionamento da linguagem, uma teoria do funcionamento social da linguagem, fica difícil sustentar como a gente pode, a partir de objetos textuais, a partir de textos como objetos analíticos, e chegar a realizar uma crítica discursiva. Então, é por isso que eu opto mais recentemente pelos estudos críticos do discurso como uma nomenclatura mais ampla e me parece mais adequada para definir a nossa área e a sua complexidade. Obrigada, Conceição. Muito bem. A próxima pergunta foi feita pelo Ailton Moreira. A pergunta diz o seguinte: como trabalhar a análise do discurso crítica com vistas a promover efetivas mudanças sociais subsidiadas pela multimodalidade em sala de aula na educação básica? Uau, Ailton, você tem 3 perguntas aí. Vou começar pela primeira parte. Como trabalhar a ADC com vistas a promover efetivas mudanças sociais. Eu acho que essa é a grande questão para os estudos do discurso, para a análise de discurso crítica, sempre. A grande questão é como a gente pode, a partir das nossas pesquisas, esperar promover efetivas mudanças sociais. Não é fácil. Não é uma pergunta simples, não pode ser respondida em poucos minutos, e tampouco é uma reflexão que possa ser feita de maneira apressada. Até porque essa é a maior angústia das alunas com quem eu tenho tido contato, né? As pessoas que se aventuram no campo dos estudos críticos do discurso frequentemente apresentam essa pergunta: mas como a minha pesquisa pode fazer diferença nesse problema tão complexo que eu escolhi investigar pela via do discurso? E aí eu acho que é onde entra o nosso maior esforço de planejamento de pesquisa e de constituição de rede. O trabalho acadêmico, ele é muitas vezes solitário, né? E a gente ou está sozinho realizando o trabalho, ou está dentro de um grupo de pares, né? Um grupo de pessoas que têm o mesmo, mais ou menos a mesma formação, os mesmos conhecimentos compartilhados, e que ali se enreda, né, em grupo de pesquisa para discutir os assuntos que são do interesse comum. Eu acho que a gente precisa começar a se enredar para além da academia, começar a estabelecer contatos para além da universidade, com outros atores sociais, com formuladores de políticas públicas, com jornalistas, com professores, e a sua pergunta é sobre a educação básica, né? Como que a gente pode fazer com que a pesquisa discursiva tenha efeitos de mudanças sociais na educação básica? E você ainda pergunta por meio da multimodalidade, que é bem específica a sua pergunta, né? Eu acho que eu vou deixar a minha resposta até aqui, porque eu não tenho a experiência de pesquisa com multimodalidade na educação básica. Talvez você, Ailton, possa me ensinar sobre isso. A próxima pergunta foi feita pelo Atauan Queiroz. Ele coloca que há estudiosos, né, que afirmam que o discurso, né, é uma categoria mais refinada do que ideologia. Já outros autores dizem que dispositivo é um conceito mais adequado e ampliado. Reconhecemos que cada conceito tem história particular, finalidade e limitações. Para além de substituições e adaptações, o que ficaria no lugar de ideologia? Atauan, bom também ouvir o seu nome aqui. Muito obrigada pela pergunta. Eu não acho que a gente deva substituir a ideologia por alguma outra coisa. Eu acredito que a noção de ideologia continua sendo útil. O que eu estava propondo na reflexão, que é uma reflexão em curso, né, como eu disse no texto, agora na apresentação e também no texto que está no livro que vai ser lançado, eu não proponho abandonar a noção de ideologia. O que me preocupa é não restringir a noção de ideologia. Eu entendo que o conceito restrito de ideologia, como propôs o Thompson, ele é muito útil heuristicamente, ele é mais fácil de aplicar, ele tem vantagens metodológicas. Mas eu acho que ele também tem desvantagens epistemológicas. A simplificação teórica do conceito também
talvez limite a nossa capacidade de enxergar a disputa sobre os sentidos, que eu acho que é onde deveria estar o nosso foco, né? Enxergar os sentidos em disputa na luta hegemônica que a gente pretende estudar. Não acho que seja um termo em competição, nem com discurso, nem com dispositivos, que é o conceito mais Foucaultiano, né? Eu penso que os conceitos podem ser utilizados, inclusive, mutuamente. Eles têm origens diferentes, histórias conceituais diferentes, como você apontou, mas não significa que a gente deva escolher entre um e outro, ou que a gente deva sempre optar pelo mesmo, né? Eu desconfio da monogamia teórica. Eu acho que a gente deve estar aberto a outras relações teóricas. Obrigada, Tauan. Bom, a última pergunta, professora. O Eric, ele dá os parabéns pela palestra e ele faz o seguinte questionamento acerca do movimento, né, para fazer um movimento sobre os estudos críticos decolonial que ultrapasse os muros da universidade. Então, como ultrapassar os muros da universidade excludente, né? De maneira prática, como não criar uma colonialidade que não perpetue o racismo, o machismo, se a universidade é reprodutora dessa lógica colonial? É uma pergunta muito importante. Eu penso que, em primeiro lugar, para a gente ultrapassar os limites da universidade, a gente precisa ultrapassar os limites da universidade. A gente não pode pretender ultrapassar os limites da universidade se a nossa ação estiver circunscrita ao trabalho acadêmico, né? Então, se a gente quer ir além da universidade, a gente precisa agir além da academia. Quer dizer, a gente precisa ser ator de mudança para fora do trabalho acadêmico, a gente precisa participar de movimentos sociais, exercer a nossa função social em outros espaços, né? Ser cidadã em outro lugar, para além do trabalho acadêmico, que também é importantíssimo, do trabalho de educação e de formação, que é esse trabalho que a gente realiza dentro dos muros da universidade, para usar a mesma metáfora sua. Né? Por outro lado, eu acho que a crítica sobre o machismo, o racismo, a misoginia, né, que são os termos que você trouxe, essa crítica só faz sentido quando ela é acompanhada da crítica dos privilégios. Então, eu penso que a gente precisa ser capaz de criticar, de reconhecer e criticar o nosso próprio lugar privilegiado. Eu acho que é a partir do reconhecimento do nosso lugar privilegiado e desse espaço paradoxal que a gente ocupa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é intelectual latino-americana, que a gente ocupa um espaço subalterno na geopolítica internacional do conhecimento, ao mesmo tempo, dentro do nosso contexto local, a nossa posição é de privilégio. Essa posição de quem está na academia, de quem senta numa cátedra. Essa é uma posição muito privilegiada, e a gente precisa ser capaz de reconhecer os nossos privilégios como privilégios. E a gente precisa também estar disposto a abrir mão de privilégios, se a gente quiser transformar qualquer coisa na sociedade. Agradeço a pergunta, muito boa. Professora, então, a gente dá por encerrado esse momento das perguntas. Mais uma vez, gostaria de agradecer pela presença, pela participação, por sempre acolher Acho que a internet da Tatiana travou um pouquinho, né? Tatiana, sou eu que agradeço. Minha gratidão a você, ao grupo da Estadual do Ceará, pelo convite. Foi um prazer poder... Vocês me deram a oportunidade de pensar sobre essas questões, de revisitar a exposição da Daniela Ortiz e pensar sobre essas coisas. Então, eu que agradeço a linda oportunidade. Olá, professora. Obrigada. Pessoal, a Tatiana teve um probleminha com a conexão,
mas, novamente, nós gostaríamos de reforçar o agradecimento. Foi realmente uma conversa muito proveitosa, né? Eu tenho certeza que todos que estiveram aqui puderam aprender muito, né? Eu, particularmente, vou sair daqui muito com os horizontes muito mais ampliados, né, em relação à ADC, e realmente é só gratidão. No chat as pessoas falaram muito, agradeceram bastante, todos colocaram seu afeto, seu carinho pela sua fala, professor, e nós agradecemos. Agora a gente vai para outro momento, né, que é o momento de lançamento do projeto, e daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutinhos, né, nós vamos nos encontrar novamente para esse momento de finalização desse evento tão maravilhoso, né, professor? Então, só gratidão, e é isso. Eu acho que é uma parceria muito, muito importante para nós do GPADC, certo? Nós agradecemos. Gratidão, Metista. Pois um abraço e até mais, até daqui a pouquinho. Até logo.